Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e o amor de Cristo nos sejam abundantes. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo à clareza de entendimento nesse estudo devocional, nos abençoando com discernimento para levarmos a boa nova e vivermos segundo seus mandamentos, sendo canal de bênção e exemplos para aqueles que precisam. Amados, o capítulo 2 de 1 Reis narra os últimos momentos do rei Davi e ações iniciais de Salomão após a sua coroação. Antes de sua morte, o rei Davi dá instruções a Salomão sobre como consolidar o poder, incluindo o trato com pessoas específicas que eram uma ameaça para o reinado de Salomão. Davi morre e é sepultado em Jerusalém. Com sua morte, Salomão assume o trono e começa o seu reinado. Salomão ordena a execução de Adonias, que anteriormente havia tentado usurpar o trono. Isso demonstra a firmeza de Salomão em consolidar o seu poder. Salomão toma medidas para afastar Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o comandante militar, como parte da sua estratégia para consolidar o poder. Salomão também ordena que Simei seja exilado da cidade de Jerusalém por causa das suas ações anteriores contra Davi. E eu convido você para lermos na íntegra o segundo capítulo de 1 Reis. Tem ricos conhecimentos aqui nesse livro em todo. Ao final, nós faremos a nossa abençoada oração para nos prepararmos para o nosso magnífico dia na presença do Senhor. E para encerrar, nós faremos a reflexão desse capítulo, retirando para a nossa vida os ensinamentos, os princípios e as lições para aplicarmos na nossa vida, agregando valor e caminhando cada vez mais nos ensinamentos da palavra de Cristo. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor no reino de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruía, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenha por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer para que faças com que seus cabelos brancos desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi. Reinou sobre Israel por 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou mais 33 anos. Morte de Adonias.
E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Ragite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho para dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora, uma só petição te faço: não me rejeites. E ela disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: Dê-se Abisaque, a sunamita Adonias, teu irmão, por mulher. E respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para que ele, o reino? Pede também para ele o reino? Porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Jeruía. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joaida, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. O fim de Abiatar e Joabe. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado segundo Adonias, ainda que não tinha se desviado segundo Abissalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joaida, dizendo: Vai, arremete-se sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei: Sai daí. E ele disse: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tire de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse. A saber, a Abner, filho de Ner,
capitão do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e o seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joaida, e arremeteu contra ele e o matou. E foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs Benaia, filho de Joaida, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Desobediência e morte de Simei. Depois mandou o rei e chamou Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora a Jerusalém, a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor? E protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizestes a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joaida, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Oremos, amados irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela vida, gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua proteção, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, Senhor. Pai amado, Te agradeço por mais uma oportunidade de viver esse dia na Tua presença, aprendendo na Tua palavra e exercendo a Tua vontade com a minha vida, Senhor. Pai, agradeço pelas bênçãos, por todos os acontecimentos, por todo o acesso, por toda a clareza, por todo o entendimento da Tua palavra. Que o nosso coração se sinta confortável ao ouvir, Pai, os códigos que a gente retira de cada versículo. Que aprendamos com os antigos, com o sábio Salomão neste livro, como termos prudência e discernimento em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Que acima de qualquer coisa, Pai amado, a Tua vontade seja estabelecida sobre o nosso querer. Nós temos clareza que tudo podemos porque Tu nos fortalece, nos direciona, nos renova e nos transforma diariamente. E somos gratos, Pai, por tudo que nos acontece positivamente e também pelas coisas não positivas, porque é nela que nos fortalecemos, é por elas que aprendemos e é por ela que crescemos em fé, em lealdade e em amor a Ti, Pai. Pai, te agradeço por cada pessoa que se conecta comigo,
Te agradeço por cada vida transformada pela Tua palavra, pela fé, pela Tua graça, Senhor. Que a cada dia mais e mais pessoas se permitam conhecer o Teu amor, acessar a Tua piedade, Senhor, a Tua misericórdia. Que a cada dia mais e mais pessoas se arrependam de seus pecados, de coração e verdade, e devolvam a Ti a vida que elas um dia se afastaram, né? Deixaram de Te entregar o amor que Tu mereces, Pai. Pai, que façamos todos um magnífico dia na Tua presença, que Teu Espírito Consolador esteja nos nossos corações e nas nossas mentes, nos dando o poder da ousadia, nos dando a visão da benignidade, da generosidade, do compartilhar, levar a Tua palavra àqueles que precisam, Pai. Quebranta os nossos corações, que a Tua humildade esteja conosco, Pai. Que mesmo aonde as portas estejam fechadas, ali nós deixamos a Tua graça, o Teu amor, Pai. E que, fundamentalmente, sempre entendemos que só Tu julga, condena e perdoa. Cabe a nós fazermos o melhor de nós para Ti a cada santo dia com as nossas vidas, com as nossas ações e pensamentos. Que sejamos canais de bênção, abençoando e edificando todos ao nosso redor, onde quer que nós formos, com quem quer que falamos. Que todas as pessoas que nos observam, que nos ouçam, elas percebam que há graça em nós, que há a presença do Espírito Santo agindo através de nossas palavras, através de nossas ações. Pai, eu te peço e te agradeço em nome do nosso amado Jesus. Amém. E vamos, amados, retirar desse rico capítulo lições e princípios para aprendermos detalhadamente a obedecermos o chamado do Senhor, a compreendermos a vontade dele em nossas vidas. Lembrando que, tendo alguma dúvida, precisando de alguma orientação, é só me chamar inbox. Eu estou aqui para servir vocês, para auxiliá-los da melhor forma que eu puder. Então vamos lá. Salomão demonstra firmeza em consolidar seu poder e estabelecer sua autoridade, tomando medidas decisivas para lidar com ameaças ao seu reinado. Isso destaca a importância da liderança firme e eficaz. Salomão segue as instruções dadas por seu pai, Davi, antes da sua morte. Isso ilustra a importância de cumprir as promessas e orientações dadas por líderes anteriores. A execução de Adonias e a punição de outras figuras demonstram a importância da justiça e das consequências para ações contrárias à autoridade e à vontade do rei. Salomão toma medidas para consolidar seu poder e afastar aqueles que poderiam ameaçá-lo. Isso reflete a necessidade de estabilidade e segurança com o reinado. O capítulo enfatiza o respeito pela autoridade estabelecida e a obediência a essa autoridade. É uma característica importante para manter a ordem e a estabilidade. E o que tiramos deste capítulo para nossas vidas? A nossa obediência, primeiramente ao Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas também às autoridades. Na época de Salomão era reinado, né? Hoje aqui no nosso país, na nossa nação, é governo. Eu não vou entrar na política, amados, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, mas no contexto do texto que a gente está estudando, nós tiramos para nós a obediência. Existem níveis de poder, de liderança, que nós devemos respeitar. Nós não entendemos os desígnios de Deus, mas como membros do corpo de Cristo, nós obedecemos. Nós fazemos a nossa boa obra com a nossa vida, a obra não é nossa, é do Senhor, né? Mas nós, como filhos amados, nós o obedecemos. Então, o governo faz o que é do governo e nós façamos o que nos cabe. É cuidar do nosso coração, da nossa mente, das nossas palavras e ações, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges e daqueles que precisam de nós. Todos nós
Conhecemos alguém que precisa de um conselho, que precisa de uma ajuda, que de certa forma você pode agregar valor, pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Boca fechada mata. Por que a boca fechada mata? Porque às vezes um bom dia, às vezes o teu testemunho, a história da tua vida salva outra vida. Na palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho. Você não precisa ser pastor, você não precisa fazer teologia assim como eu fiz para poder levar a palavra. Você precisa entender, você precisa estudar a Bíblia e aplicar na sua vida os ensinamentos que você tira da Bíblia. Você educa seu filho, você conversa com seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos, enfim. Você leva a palavra da maneira que o Espírito Santo colocou no seu coração. E se você não compreendeu, você ora ao Senhor, você chama o Espírito Santo, você jejua e pede o entendimento. No livro de Reis, a gente vai falar muito sobre discernimento, sobre entendimento, sobre o pedir. A palavra do Senhor diz que quando você pede sabedoria, Deus dá. Então, a cada dia, no nosso estudo bíblico e no nosso devocional, nós vamos praticar esse pedido. E que todas as ações que nós viemos a fazer no dia de hoje sejam baseadas no discernimento. Que nós pensamos antes de falar, antes de fazer qualquer coisa. Se possível, façamos aquela respiração maravilhosa, que é como se fosse um pedido: Senhor, me auxilia, me direciona, me capacita, esteja à minha frente. Que tudo que eu venha a falar, pensar e fazer seja sobre a tua vontade, sobre o teu favor. Nada é pela força do meu braço, e sim pelo favor do Senhor. Então, amados, que façamos todos um magnífico dia na presença de Jesus, que os ensinamentos e as lições sejam agradáveis ao seu coração, e lembrando mais uma vez que precisando de aconselhamento, precisando de uma palavra, é só me chamar em box. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.